Então, Thiago, vamos falar de forma aberta e de cara limpa sobre masculinidade? Antes eu quero deixar claro que eu não achei o clipe e a música de todo ruim. Eu acho que há pontos positivos e negativos. Na minha visão, mais negativos do que positivos, mas ainda assim há algo bom de se extrair desse tipo de iniciativa ou de canção. Então vamos lá. Ânima é um conceito da psicologia junguiana, né? Ânima é o lado feminino dentro do masculino, enquanto ânimos é o lado masculino dentro do feminino. E ele começa a canção aqui desse conceito, dizendo inclusive logo em seguida que há também o sagrado no masculino, e por isso deveríamos nos desconstruir a ponto de alcançar esse sagrado. Mas o que o Thiago não comenta no vídeo dele, na música, ou não sugere, é que o próprio sagrado masculino está ligado ao sol, ao solar. Está ligado não a extremizar-se no polo feminino, para se validar como homem, e sim no arquétipo tanto da criança, como nascente, do herói, no seu pico de energia, do pai, aquele que administra e cuida, e do sábio, aquele que contempla a sua obra. 4 formas de estações do homem, 4 estações do ano. O homem é ligado ao sol como a mulher é ligada à lua. Esse é o tipo de estudo dentro da ideia de sagrado e profano, masculino e feminino, né? Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Meu ponto é que buscar o sagrado masculino não tem a ver com feminizar-se. Ou melhor, você não fica mais elevado como homem quando se polariza no feminino. Mas é isso que o clipe tenta sugerir. E eu não sugiro que se vá para esse caminho. Digo pra você muito sensível, onde não chora, onde disse aqui. Aprendi a ser indestrutível, eu não sou real. Aqui logo ele comenta que há uma cultura onde tenta insultar o homem através da sua sexualidade, né? Onde aquele homem que demonstra fraqueza é chamado de gay, homossexual ou algo do tipo. Isso eu concordo. Há uma cultura na qual aquele homem que está em queda ou em declínio emocional e que está no estado da vida ou fase da vida onde possui suas forças questionadas, acaba que, por outros homens, isso aqui é importante, inclusive por outras mulheres, é rechaçado, é colocado de lado, inclusive tendo a sua sexualidade questionada. O que eu acho, claro, isso aí uma bobagem. Inclusive, a ideia da opção sexual não tem a ver com a posição e a postura masculina em si. Masculina é um modo mental, é um polo mental, uma forma de agir, uma forma de se expressar. E isso não tem a ver necessariamente com a sua opção exatamente sexual na hora de estar interessado tanto no mesmo sexo quanto no sexo oposto. Interesse sexual e postura diante da vida são questões distintas. Quando criança era chamado de bicho como se fosse um xingamento. Que coisa mais esquisita. Aprendi que era errado ser sensível quanto à inocência. A minha questão principal dessa crítica de ser ou não homossexual e tudo mais é que, diante da militância que prega uma masculinidade desconstruída, usar gay ou homossexual como ofensa é válido quando é para atacar e debochar de homens héteros. É essa a minha questão com a sexualidade aqui. Então, ao mesmo tempo que muitos desejam que a sua opção sexual não seja vista como negativo ou como xingamento, por um outro lado, para atacar homens héteros, é válido xingar e sacanear, fazer piadas como se ele está falando tanto assim do feminino, quer dizer que ele se esforça para gostar de mulher, ou algo do tipo. O que é isso senão uma espécie de cultura destrutiva usando a própria ideia de ser homossexual como ofensa? É melhor a militância e aqueles de masculinidade desconstruída se decidirem. Ou gay é ou não é ofensa. E é claro, a posição desse canal aqui é que não é. Não deve ser. Logo mais pra frente na canção ele comenta de que ele por muito tempo se fez de forte e tudo mais, e que agora está buscando uma espécie de desconstrução de si mesmo, né? Ou seja, o polo feminino novamente. E aqui eu sempre digo isso, e já coloquei inclusive em vídeos aqui nesse sentido, de que há muito que o homem deve aprender com o polo feminino. Inclusive habilidades sociais, de estética e noção visual, formas de se expressar e de colocar diante da sociedade, inclusive traços de empatia e de sociabilidade estão muito mergulhados no polo feminino. A questão é,
Você deve usar o polo feminino como uma espécie de lago ao qual você vai, frequenta e bebe um pouco dessa água de vez em quando. Agora, se você mergulhar, nadar e se afundar e se afogar ali, você vai ser esmagado socialmente. Você pode frequentar o polo feminino, ter a inteligência emocional de visitá-lo para extrair o melhor dele e voltar para a sua masculinidade. A sua masculinidade deve ser rocha, deve ser farol no meio de tempestade. Não deve ser o oceano ao qual você vai se afundar e se afogar nele. Assim também como é exigido da mulher hoje que frequente o polo masculino devido ao mercado de trabalho, ao mundo competitivo e da produção, enfim. E ainda nessa ideia de desconstruir-se, de buscar ser um novo homem, o Thiago comenta no vídeo que ele agora está em contato com esse feminino, tudo bem. Mas uma coisa que ele não comenta é que ele pode se dar ao luxo de brincar-se, de afogar-se nesse polo feminino, porque ele compensa esse extremo polo emocional no feminino com bens materiais, riqueza e status que ele construiu com o masculino. Ou seja, para a mulher que diz que gosta desse tipo de homem, é porque esse tipo de comportamento feminilizado vem de um homem poderoso. Agora, todos sabemos que o homem comum, o homem médio, que dentro de um relacionamento se polariza no feminino, é cometer morte social e sexual. Proatividade, postura rígida, força, tudo isso é exigido socialmente e sexualmente do homem. Mas essas mulheres que dizem que preferem esse homem mais sensível e emocionado nunca irão admitir isso. Primeiro, porque seria ela admitir que busca um homem que é mais forte emocionalmente e estável do que elas. E isso, se confesso, socialmente, é uma espécie de morte política. E elas nunca irão dizer isso de você. Que exija um homem que está igual ou acima delas em algum ponto da sua estabilidade ou inteligência emocional, diligência de espírito. Mas o homem real sabe o que está acontecendo. Ele sabe que sempre que ele fraqueja, mesmo que no silêncio, essas mulheres começam a afastar-se dele, começam a negar a ele a sua sexualidade, a negar o sexo a ele e coisas do tipo. Muitas, inclusive, começam a ver esse homem como uma companheira de quarto ou como uma amiga, mas não como um homem sexualmente falando, quero dizer. Mulheres toleram um homem no polo feminino por um determinado curto período de tempo, mas quanto mais se prolongar, mais a mulher geralmente perde esse interesse pelo homem, porque no fim das contas, ela não quer se relacionar com outra mulher quando busca um homem. Ela quer sentir-se completada naquilo que ela não consegue preencher dentro de si mesma. Então, buscar um homem no feminino seria como namorar uma mulher. Se essa mulher for hétero, dificilmente ela irá assumir esse tipo de desejo no homem. Como eu disse, ela pode não dizer isso abertamente porque o discurso político está poluído. Mas na prática, você vai perceber esse afastamento. Tiago comenta também no vídeo, em algum ponto, que a pornografia é um tipo de ilusão quando você cai nela. E aí sim, eu concordo plenamente com ele. Inclusive, a ideia do sexo artificializado para substituir sensações reais é péssimo para a imaginação moral masculina. Você começa a acostumar-se com sexos irreais e por isso você deixa de excitar-se com o sexo verdadeiro. Aquele na penumbra, no quarto escuro, onde não tem aqueles ângulos absurdos que só a câmera dentro de um estúdio de pornografia consegue pegar. Então, sim, concordo plenamente de que, dentro de uma espécie de lavagem cerebral, o homem tem a sua imaginação moral destruída. E antes que comentem algo do tipo, ser contra a pornografia ou o uso dela não é ser contra, por exemplo, o ato de se masturbar e coisas do tipo. É mais como um no porn e ASFAP. Eu comentei mais detalhes sobre isso no meu vídeo A Pornografia, a Nova Droga, sendo esse um mecanismo perigoso de recompensa. Você, com um clique, tem prazer imediato. Isso é inédito na história humana, inclusive na mente masculina. Nenhuma geração teve tanto acesso a microclipes pornôs e milhares de mulheres em uma mesma noite do que a geração atual. E só vamos saber desse tipo de dano no longo prazo, quando ficarmos mais velhos daqui a uma geração. Mas bem, quem quiser saber mais, deixa o link na descrição. Mas sim, a pornografia destrói a sua masculinidade. E nesse ponto aqui do vídeo eu queria deixar claro que aqueles que caíram no canal aqui de alguma forma desavisados, eu não prego aqui um tipo de masculinidade reacionária, onde devemos voltar para uma espécie de passado idealizado. Não, para mim não existe passado idealizado, e por isso aqui eu dou mais um ponto para o vídeo. A música incentiva os homens a comunicarem mais as suas fraquezas e o seu emocional. E isso eu concordo plenamente.
Não podemos repetir o erro da geração passada, que se afundava em álcool ou fugia da família em bares de esquina ou montava inclusive segundas famílias para evitar os problemas da vida real. Você não é um burro de carga, você não tem que sustentar uma família com chicotadas de autoflagelamento porque é homem e por isso deve prover. E não busco esse tipo de resgate. Há caminhos sociais que tomamos e não podemos regredir. Hoje em dia, a mulher trabalha, o homem trabalha e devem construir uma vida juntos. Não às custas dos homens. O homem não é Atlas. Ele não é um titã segurando o mundo nas costas. Porque esse tipo de masculinidade é o que destruiu o emocional e inclusive encurtou a vida de muitos de nossos pais e avós. Não repitamos esse tipo de homem, mas também não avancemos para uma espécie de masculinidade que exalta a sensitividade e fraqueza como espécies de virtude, não são. Visitar o polo feminino para inspirar-se, ter sensibilidade, empatia ou habilidade social é positivo e eu concordo. Agora, ancorar-se nesse lago e afundar ali é de fato para mim, é por isso que eu discordo do Thiago, a morte da masculinidade. Então não busco uma masculinidade do passado e nem inclusive uma masculinidade que tem áreas progressistas para o futuro. Aqui a ideia é criar um ponto de masculinidade onde você não negue o que é de essencial do masculino. Esse ímpeto, essa força, essa agressividade deve ser direcionada para o positivo e para o bem. Força e virilidade existem, não são construções da sociedade. Se você ficar no feminino, esses instintos continuarão gritando dentro de você e você acabará se autodestruindo porque você vai achar que algo está errado com você, mas não há. Você é essencialmente diferente da mulher. Então fingir que é uma não fará você anular esses instintos, eles vão estar apenas suprimidos. E sabemos aqui que instintos suprimidos para a saúde emocional vão te levar à ruína. Fique conosco para mais debates desse tipo. Uma masculinidade lúcida, que não desconsidera a natureza dos sexos na hora de analisar as formas como devemos seguir as nossas vidas, homens e mulheres, masculino, feminino, solar e lunar. Se é para usar conceitos junguianos, ânimos e ânima, ambos devem coexistir e coabitar no mesmo ser, visitando-se mutuamente. Vamos seguir, senhores. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.